dia, gente, tudo bom? Meu nome é Thaísa, eu sou engenheira ambiental e faço parte da equipe de elaboração do nosso Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Dando continuidade aqui à nossa série de vídeos que vai servir como base para as oficinas de validação dos programas, objetivos e metas do nosso plano, eu vou tratar com vocês nesse vídeo dos temas coleta seletiva, reciclagem e associação de catadores de materiais recicláveis. Então, vamos lá. Bom, antes da gente começar a apresentar as propostas, eu queria falar com vocês aqui que as informações que eu vou tratar nesse vídeo estão também no texto do nosso Produto 9, que está disponível lá no site do PGIS. E se vocês quiserem procurar esses temas de coleta seletiva, reciclagem e compostagem, vocês vão encontrar eles no Programa Intermunicipal número 2, no Programa Intermunicipal número 5 e no Programa Municipal número 4, tá bom? Então, vamos lá. Na etapa de diagnóstico, a gente identificou que, atualmente, dos 39 municípios do Simvalp, apenas 11 realizam algum tipo de coleta seletiva em seu território. E que desses, só 4 conseguiu, até agora, 100% de cobertura da coleta seletiva na área urbana. Então, isso quer dizer que a gente tem muito que trabalhar nesse tema ainda, né? Além disso, a gente tem só 8 municípios que possuem associações e um município que possui uma cooperativa, que é Ponte Nova. Dos nossos 39, também 16 municípios só que possuem unidade de triagem ou unidade de triagem e compostagem. Atualmente, o nosso índice de reciclagem é de 12%, e o índice de compostagem é ainda mais preocupante, que ele é de 0,93%. Então, quer dizer que, do total de resíduos orgânicos gerados no Simvalp hoje, menos de 1% está sendo tratado via compostagem. Outro ponto que a gente conseguiu identificar é que atualmente a gente não tem nenhum tipo de integração entre as associações de catadores que existem no nosso território, e que isso seria um ponto muito importante de ser tratado lá nos nossos programas. Um dos últimos pontos é que a maioria dos projetos de coleta seletiva atualmente resulta em despesas para a prefeitura, ou seja, não são projetos que se sustentam economicamente, e que isso também é um ponto que pode e deve ser melhorado. E o nosso último ponto diagnóstico é que os municípios com menor contingente populacional, os municípios de menor porte, atualmente têm bastante dificuldade de acessar mercado para a venda desses produtos recicláveis, né? Muitas vezes dependendo de atravessadores ou lucrando muito pouco com esse tipo de serviço. Bom, então vamos lá agora para as propostas de solução que a nossa equipe elaborou com relação a esses problemas que eu acabei de apresentar para vocês. A primeira solução que a gente pensou seria um agrupamento dos municípios do consórcio, de maneira a possibilitar a implantação a curto prazo da coleta seletiva em todo o território. O que isso quer dizer? A gente sabe que, atualmente, alguns municípios já têm a estrutura necessária para um programa de coleta seletiva, que é, no mínimo, você ter uma unidade de triagem funcionando. E a maioria dos municípios não possuem essa infraestrutura ou até mesmo a possibilidade de criar ela, né? Então, o que a gente pensou foi, tentei exemplificar aqui nesse mapinha para vocês. Por exemplo, aqui nesse território, tá marcado em azul. A gente tem os municípios de Vermelho Novo, Caputira, Sericita e Piedade de Ponte Nova, que não possuem ainda a estrutura para a coleta seletiva. E nós temos aqui Matipó e Santo Antônio do Grama, que possuem unidade de triagem em funcionamento. Então, a ideia é que esses municípios, Piedade, Sericita, Caputira e Vermelho Novo, comecem a fazer a coleta seletiva no seu território, né? Pode ser por meio da prefeitura ou de associações que irão se criar ali dentro, e que esses resíduos fiquem armazenados durante um tempo na área de transbordo do município, até conseguir um quantitativo que seja interessante para fazer o transporte para Matipó ou para Santo Antônio do Grama. E lá esse resíduo vai ser triado, né, e vai ser tratado e seguir o seu ciclo de vida. Então, essa é uma das nossas principais propostas dentro desse escopo de gestão consorciada da coleta seletiva. Só voltar aqui.
A nossa outra proposta também é incentivar que as associações, que as cooperativas existentes hoje, criem uma organização própria, como se fosse uma rede de associações, uma central, que tivesse uma comunicação entre si e que conseguisse se estruturar para poder desenvolver projetos juntos, para poder fazer a venda coletiva desses materiais e para poder fortalecer essas associações, inclusive individualmente. Ainda que no âmbito da coleta seletiva em si, a nossa proposta seria que os municípios que ainda não possuem um projeto de coleta seletiva iniciariam disponibilizando pontos de entrega voluntária em locais estratégicos do município. E esses locais estratégicos, eles não são só a área central, né? O ideal é que eles vão pouco a pouco se expandindo e consigam chegar nas regiões periféricas do município e nas áreas rurais, que também são locais muito importantes de ter esses pontos de entrega voluntária. E aí, pouco a pouco, seria implementada a coleta porta a porta, sendo que a gente tem um prazo máximo para isso, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. A terceira proposta com relação à coleta seletiva seria a manutenção da regularidade dessa coleta, que a gente já sabe que é muito importante, e inicialmente a gente começaria não separando plástico, papel, vidro, porque a gente sabe que isso desmobiliza muitas vezes o início de um projeto de coleta seletiva. Então, o ideal seria a gente separar em secos e nos rejeitos, né? Porque conseguiria ser mais fácil para a população e já ajuda bastante o trabalho dos catadores. Por fim, também a gente está sugerindo aqui uma parceria com os grandes geradores de resíduos, também incentivada pelas prefeituras e pelo próprio consórcio. Com relação à valorização dos resíduos, a nossa primeira proposta seria o oferecimento de cursos de capacitação para os catadores. A segunda proposta é dar incentivo econômico para aquelas famílias, para aquelas residências que estiverem fazendo a separação dos resíduos, por exemplo, desconto no IPTU. A terceira seria a gente articular com empresas para a venda coletiva desse material, que tem a ver com aquela proposta lá de criação de uma rede de associações, e também incentivar a vinda de empresas de reciclagem aqui para o nosso território. Com relação ao apoio aos catadores, a nossa primeira proposta seria a criação de fundos municipais para coleta seletiva, que é de onde vai sair o recurso que vai ser destinado para esses projetos. Além disso, a gente estabeleceu também que a prefeitura deve garantir o apoio institucional para aquelas atividades mínimas de funcionamento da cooperativa, né, da associação, que seriam a concepção de um espaço físico adequado, o respaldo técnico para legalização e comercialização dos produtos e o fornecimento de alguns equipamentos básicos, como as prensas, esteiras, carrinhos, etc. O nosso último item aqui seria a compostagem, que, como eu falei lá no início, é um pequeno problema hoje no nosso território, né? Então, para a gente começar a solucionar esse problema, a proposta da equipe do PIGIS é a seguinte: a gente precisaria, primeiro, adequar os nossos municípios, construir estrutura para que essa compostagem possa ser feita, já que a gente tem hoje pouquíssimos municípios que possuem pátios de compostagem. Então, a ideia é, aonde existir unidade de triagem, a gente pode reformar e fazer uma unidade de triagem e compostagem. Nos municípios onde não houver unidade de triagem, a ideia é que o pátio de compostagem seja instalado na mesma área do transbordo. E aí já consiga fazer um licenciamento só para aqueles dois usos. E esses pátios de compostagem que estão sendo reconstruídos ou reformados ou apenas mantidos, eles devem se transformar em pontos de entrega voluntária de resíduos orgânicos. Ou seja, aquela família, aquela pessoa que já está separando os resíduos orgânicos na sua casa, vai poder ir lá e levar o resíduo diretamente no pátio de compostagem. Além disso, a gente vai também tentar trazer para esse projeto de grandes geradores, né? Cobrando, tentando aproximar cada vez mais a população e as empresas existentes na região dessa ideia da compostagem. E para isso a gente precisaria de uma campanha de educação ambiental, né? Que eu coloquei aqui. E
pouco a pouco, nós iríamos implantando a coleta porta a porta de resíduos orgânicos também, com um prazo maior do que aquele da coleta seletiva de resíduos secos, mas sempre pensando que o ideal é que a gente consiga ter um dia em nossos municípios uma coleta porta a porta que consiga separar resíduos secos, resíduos orgânicos e rejeitos. Aqui, nesse finalzinho da apresentação, eu vou passar para vocês as principais metas que a gente tem dentro daqueles 3 programas que eu apresentei para vocês lá no início, tá bom? Então, vamos só rememorar. Programa Intermunicipal número 2, Programa Intermunicipal número 5, Programa Municipal número 6. A nossa primeira meta seria que o consórcio deve acompanhar os municípios na elaboração dos seus planos municipais de coleta seletiva, com prazo máximo de execução para 2024. A segunda meta, capacitar os agentes públicos para captação de recursos em fundos ambientais estaduais e federais para a implementação da coleta seletiva. Isso também é uma meta do consórcio, que deve capacitar os agentes da prefeitura até 2024. E fomentar a criação de uma organização conjunta dos catadores que estão atuando hoje no nosso território, também até 2024. Vocês podem perguntar por que, né, esse prazo tão apertado assim? Seria que essas ações que eu vou apresentar para vocês aqui agora, elas são ações estruturantes. Para que o projeto de coleta seletiva esteja operando e seja um projeto de sucesso, a gente precisa ter no mínimo isso daqui. Então, essas medidas que vão ser executadas de 2021 até 2024 são as medidas que vão proporcionar que a gente desenvolva futuramente os projetos. Então, continuando, até 2023, o consórcio também deve disponibilizar uma equipe de assessoria técnica especializada para auxiliar as cooperativas e associações que estejam vinculadas àquela organização municipal, organização intermunicipal de catadores que eu falei para vocês anteriormente. Até 2024 também é necessário avaliar a viabilidade e criação de infraestrutura de um centro intermunicipal de reciclagem em conjunto com as associações. Aqui a gente tem uma meta que é mais de longo prazo, que é criar os mecanismos facilitadores da comercialização de materiais recicláveis na região do Simvalp. Voltando aqui para as metas de curto prazo, a gente também espera que o consórcio promova oficinas de capacitação para os catadores e uma assessoria técnica para identificar e promover oportunidade de comercialização e industrialização dos materiais recicláveis também até 2024. Agora, com relação às responsabilidades e atribuições dos municípios, tá? Até esse momento eu estava falando de responsabilidades do consórcio. Agora vamos partir para o âmbito mais local. Com relação a essas metas, a primeira delas, que também é uma meta estruturante, seria a construção e operação de um galpão de armazenamento de resíduos secos junto das estações de transbordo em municípios que não possuem unidade de triagem. Essa é uma medida que eu já falei para vocês mais lá para frente, e o prazo de execução dela também é até 2024. A nossa segunda meta, que eu acho que é a mais importante, é implantar a coleta seletiva porta a porta em 100% dos domicílios da área urbana do Simvalp até 2040. A terceira meta é a criação de um fundo municipal destinado a cobrir os custos relacionados à coleta seletiva até 2024 e estabelecer o apoio financeiro às associações cooperativas como contrapartida ao cumprimento das metas de desempenho e de reciclagem. Essas metas elas devem ser pré-estabelecidas pela prefeitura, né, em negociação junto com as associações, e isso deve ser feito também até 2028. Seguindo aqui com as nossas metas, a gente tem instituir incentivos fiscais para os domicílios que se comprometerem com realizar a segregação entre resíduos secos e orgânicos até 2035, reativar e, caso necessário, adequar as UTCs municipais fora de operação ou que estão subdimensionados atualmente até 2024, auxiliar cooperativas e associações a acessar os fundos e os programas para melhoria de infraestrutura dos galpões de reciclagem que existem atualmente, até 2024, e a Prefeitura também deve garantir um índice de reciclagem mínimo de 40% até o 30º ano de execução do PIGIS, ou seja, até 2050.
Seguindo com as metas, a gente tem aqui instalar os pátios de compostagem nas unidades de transbordo até 2024, implementar coleta porta a porta de resíduos orgânicos, definindo bairros e pontos estratégicos até 2040, atingir um índice de compostagem mínimo de 30% até 2050 e anular os impostos municipais incidentes sobre a venda de materiais recicláveis até 2024. Em consonância com aquela meta proposta lá pelo Simvalp, a Prefeitura também deve promover cursos e oficinas de capacitação, em parceria com o Simvalp ou com outras instituições de referência nesse tema. Bom, gente, de maneira resumida, é isso que os nossos programas de coleta seletiva e reciclagem estão apresentando, e eu espero que vocês reflitam sobre isso que eu apresentei, tragam suas propostas e que a gente tenha uma discussão muito proveitosa em nossa oficina. Tá bom? Obrigada. Tchau.